Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canada. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. O Bispo de Angra, Dom João Lavrador, publicou esta semana uma carta pastoral destinada à Diocese de Angra. Os pormenores com Carmo Rodeia. É o primeiro documento do género publicado pelo Bispo de Angra enquanto titular da Diocese Insular e reflete a auscultação feita pelo prelado nas várias visitas pastorais que tocaram as 9 ilhas e as 165 paróquias da Diocese entre janeiro de 2017 e janeiro de 2021, sob o lema Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, numa passagem do Evangelho de Lucas. A carta é um documento orientado, dirigido ao clero, aos religiosos, consagrados, leigos, serviços e movimentos de apostolado e a todas as pessoas de boa vontade em pleno tempo de caminhada sinodal que está agora no 2º ano. E tem como objetivo oferecer algumas reflexões em ordem à edificação de uma comunidade cristã cada vez mais à maneira de Jesus Cristo, como salienta Dom João Lavrador logo nos primeiros parágrafos do documento. Uma comunidade cristã que siga os valores do Evangelho e lute por uma sociedade mais justa e digna do ser humano, promotora dos verdadeiros valores, do bem, da justiça, da paz, da fraternidade, na verdade e no amor. O texto, organizado em 14 pontos, percorre cada uma das áreas pastorais, seguindo uma estrutura que começa sempre com um diagnóstico, apresenta depois uma fundamentação teológica a partir dos documentos do magistério e termina com uma sugestão ou um apontar de prioridades de ação. Nos 14 pontos, em que toca os serviços e ações pastorais da Igreja, Dom João Lavrador reflete sobre muito do que viu e ouviu nas várias visitas pastorais, num verdadeiro périplo pela Diocese, apenas interrompido pela pandemia em março do ano passado. Aliás, o prelado faz de imediato referência a esta situação que o obrigou a interromper a visita que agora terminou este mês de janeiro à Ilha Graciosa. E sobre o Covid-19 deixa uma palavra de gratidão a todos os que estão na primeira linha da frente de combate à pandemia, mas também a todos os cuidadores informais e os que estão na primeira linha da ajuda material aos que mais sofrem. Nos capítulos principais apela a um maior diálogo entre as comunidades cristãs e a sociedade atual, pedindo mais ação aos católicos, sobretudo participando em lugares-chave da vida social, económica e política, de forma a levarem para o mundo a realidade e os valores do Evangelho à boa maneira da ação católica. Neste documento deixa vários desafios aos serviços para que sejam dinâmicos e também se articulem com a vida das paróquias e das ouvidorias, aos movimentos de apostolado para que se rejuvenesçam e coloquem a sua ação no mundo concreto, desde a família à cultura, passando pela economia, solidariedade social e também pela comunicação social. Para dentro fala da necessidade de uma verdadeira pastoral vocacional e numa formação do clero e dos leigos que seja permanente e exigente. O prelado deixa igualmente palavras para o seu clero, a quem exige uma maior comunhão na ação que diz respeito ao ministério, mas também na relação com os leigos. Nos vários diagnósticos que faz, Dom João Lavrador pede uma igreja açoriana ao jeito da parábola do bom samaritano, uma igreja que saia e que cuide, sobretudo que saiba atender ao mais pobre e ao excluído. E lembra que, apesar do muito que já se fez, a área da pastoral social tem muitos desafios pela frente porque constitui o ADN
do rosto da Igreja açoriana. Na carta pastoral deixa também pistas sobre a catequese, que deve envolver a família, a formação no Seminário Episcopal de Angra e à pastoral juvenil. A caminhada sinodal é uma referência transversal em todos os pontos de análise do prelado, sendo de destacar o apelo a uma igreja cada vez mais ministerial, onde a corresponsabilidade de todos os batizados possa ser uma marca. Nos 2 antepenúltimos capítulos, o prelado vai buscar 2 desafios para os Açores: o da defesa da casa comum, citando a encíclica Laudato Si, e o apelo à sociedade mais fraterna, que tenha por base o princípio da amizade social. 2 conceitos da nova encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que são citadas abundantemente nos 2 antepenúltimos capítulos desta carta pastoral, que termina com uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora em prol do desenvolvimento e do fortalecimento da Igreja dos Açores. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. Arranca esta segunda-feira o retiro anual do clero açoriano. Na impossibilidade de estar reunido como é habitual, o clero vai assistir às reflexões via plataforma Zoom. Como diz, devido à situação presente, não é aconselhável que haja um retiro presencial ao aglomerado de pessoas. E por isso a opção entre não fazer nada este ano e fazer o retiro é fazê-lo através de uma plataforma digital comum, em que cada um está na sua casa. O pregador fará o retiro a partir de Fátima, o chamado Agostinho Leal, que é um padre carmelita, e que, baseado nessa rica espiritualidade carmelita, inspirada em São João da Cruz, em Santa Teresa de Jesus e os que se seguiram, e no Evangelho, naturalmente, cada padre procurará fazer a partir da sua casa, na data e no horário que é próprio dos exercícios espirituais, esta semana diferente da sua vida, mas que é fundamental para que, enfim, a atividade pastoral não seja funcional, ou meramente das funções ou das atividades que cada um tem que fazer, mas que tenha profundidade, que tenha fome. Em circunstâncias normais, este seria o primeiro turno e teria lugar em Ponta Delgada. O segundo turno, que ia acontecer na Ilha Terceira, no mês de fevereiro, junta-se a este encontro online. Temos esperança que resulte. De algumas ilhas era difícil as pessoas deslocarem-se uma semana para a Terceira ou para São Miguel e, portanto, esta dificuldade fica resolvida com o retiro desta modalidade. Depois, em cada dia, na véspera de cada dia, é enviado de e-mail o link para acesso ao retiro diário e cada um, a partir do Corvo ou de Santa Maria, de qualquer uma das nossas ilhas, pode fazer o retiro a partir da sua casa. Naturalmente que esta semana é provável que as atividades pastorais normais estejam um pouco mais reduzidas, mas até também é bom que as pessoas saibam disso, para saber que o seu padre está em retiro ou faz retiro e que isso é importantíssimo para a sua vida espiritual e a partir dessa fonte para a sua vida pastoral. Este ano, o clero açoriano vai refletir sobre o perfil do padre enquanto agente evangelizador e será orientado pelo padre Agostinho Leal, da Ordem dos Padres Carmelitas Descalços, em Portugal. Mês a mês, até 23, é o slogan da proposta de oração da Pastoral Juvenil Diocesana para a preparação da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa em 2023. 30 igrejas da Diocese vão acolher as celebrações mensais ao longo dos próximos anos e até agosto de 2023. As celebrações arrancariam este sábado, 23 de janeiro, na Ouvidoria das Flores, mas, mais uma vez, a Covid-19 trocou os planos. Fazer um momento onde todos se juntem com o objetivo de se rezar, de se pensar, de se meditar nas jornadas e de criar um espaço sim em que nós nos encontramos e possamos juntos pensar, idealizar e pedir que tudo decorra da melhor maneira nas jornadas. Só que, no entanto, devido às circunstâncias da pandemia,
não nos vai ser possível realizar este evento devido a precauções que, pronto, julgou-se necessárias ser tomadas. Já há alguns casos aqui e mostraram-se reticentes em que se fizessem ajuntamentos de pessoas, porque a ilha é muito pequena, o convívio é muito distante entre todas as pessoas e, uma maneira de compensação, achou-se melhor passar para adiante, digamos assim. Nuno Fidalgo, o jovem sacerdote responsável pela pastoral juvenil na Ouvidoria das Flores, adiantou ainda o que pretendem fazer quando a pandemia permitir. Nós já em dezembro era para termos feito pintura do mural, mas também foi adiante. E era fazer lá agora um encontro, um momento de oração e depois fazermos a pintura do mural. E era aí que íamos marcar este dia 23. O Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil já disponibilizou também as catequeses e propostas concretas de oração, estando previsto o início do ciclo de formação Capacita-te, que será exclusivamente online e é destinada a jovens, animadores de grupos de jovens, agentes da Pastoral Juvenil, delegados da Jornada Mundial, catequistas, chefes de escuteiros e a todos aqueles que desejem frequentar as formações. A Cáritas dos Açores terminou a 7 de janeiro um projeto de desenvolvimento de competências pessoais e sociais aos reclusos do estabelecimento prisional de Angra. Trilhar Caminhos formou 16 reclusos nas áreas da eletricidade e da carpintaria. A aplicação do projeto esteve a cargo da assistente social Milene Rosa. O projeto arrancou no ano de 2019. É um projeto que é em parceria com a Escola Profissional da Praia da Vitória e que foi financiado pelo Orçamento Participativo de Portugal. Este projeto começou em 2019, no dia 20 de maio, e conta neste momento com a participação de 16 reclusos. O projeto consiste na implementação de unidades de formação de curta duração, nas áreas da carpintaria e da eletricidade, de forma também a capacitá-los e tornando-os aptos e certificados nestas duas áreas. Ou seja, neste sentido foi criado duas turmas, uma turma de carpintaria e de eletricidade, e paralelamente às formações foi aplicado um programa de competências pessoais e sociais, que é o Programa Gerar Percursos Sociais, que também é conhecido como o GPS. O GPS foi aplicado uma vez por semana, num total de 40 sessões que completaram 5 módulos sequenciais. São sessões que a gente tenta sempre ao máximo que sejam dinâmicas, com dinâmicas de grupo, roleplay, visualização de imagens. O primeiro módulo foi o módulo da comunicação, depois trabalhamos o módulo do relacionamento interpessoal, depois as distorções cognitivas, o significado das emoções e, por fim, trabalhamos também as crenças disfuncionais. Milene Rosa garante que o grupo teve uma boa receptividade ao projeto e admite que, sobretudo no âmbito da comunicação, o Trilhar Caminhos trouxe muitas mais-valias. Igreja a ler com o padre José Júlio Rocha. Primo Levi, escritor italiano, nascido em Turim em 1919, de origem hebraica, passou um ano no campo de extermínio de Auschwitz. O seu testemunho pessoal ficou estampado no livro que hoje apresento, Se Isto é um Homem. Publicado em 1947, um dos grandes clássicos da literatura do século XX. Nele se conta, em primeira pessoa, num tom seco e minucioso, a experiência vivida num dos lugares mais horríveis que a humanidade jamais produziu. É o testemunho sobre a condição humana, sobre os limites do homem em condições extremas, sobre o amor em tempo de ódio, sobre a fome, o frio, o trabalho forçado até à exaustão, as câmaras de gás e os fornos crematórios que levam cada ser humano ali aprisionado a considerar que amanhã pode ser a sua vez e que, por isso, viver é apenas agora. É também um testemunho clarividente
de que se não há uma lei, alguém que diga para, se não há um Deus acima de nós, que nos comanda, que nos diz o que é que devemos ou não devemos fazer, se eu posso fazer tudo sem que ninguém me trave, eu faço. E o homem pode descer a profundidades incríveis do mal, ao poço sem fundo do horrível. Auschwitz nunca poderá ser esquecido, sob pena de se repetir. Se isto é um homem, é talvez o melhor testemunho do inferno a que a humanidade pode chegar. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Para manter-se bem informado, nada como escutar mais do que uma das partes envolvidas e reconhecer a validade do que dizem as pessoas colocadas dos dois lados da barricada. Se fica apegados só a uma das versões, é inevitável que se caia em erros de interpretação e se julguem justamente os factos e, sobretudo, as intenções. De maneira que hoje apresentamos aqui uma pequena lista de fontes de informação e opinião sobre o que se tem passado nos Estados Unidos nos últimos anos e que ajudaram a perceber este ciclo que terminou esta semana. Começamos com o Lincoln Project, um movimento de pessoas ilustres do Partido Republicano e que foi constituído para apoiar a eleição do candidato do Partido Democrata, Joe Biden. Da mesma forma, Republican Voters Against Trump são um grupo de republicanos que recolheu inúmeros testemunhos de votantes que se desiludiram com o presidente americano e que investiram muito dinheiro em anúncios a favor do seu adversário. Diz muito do estado das coisas quando um partido se parte ao meio contra o seu número 1. Mais imparciais são os canais onde muitos analistas políticos preferem as suas opiniões, PBS, NBC, ou jornais como o New York Times e o Washington Post, ou os que se baseiam em serviços online e aplicações como o The Guardian ou Politico. Até o fiel Fox News tem questionado muitas das ações do presidente depois das eleições de novembro. A novela Trump ainda não acabou. Capítulos muito relevantes podem estar agora no horizonte, se a justiça avançar para fazer o que lhe compete. Um santo domingo, bom visionamento e uma boa semana para todos. E em dia de eleições presidenciais e em semana da tomada de posse do 46º Presidente dos Estados Unidos da América, trazemos o nosso colaborador e praticamente quase comentador residente, Padre José Júlio Rocha, teólogo e professor no Seminário Episcopal de Angra. Boa tarde, obrigada por mais uma vez estar connosco. Aliás, tem estado connosco todas as semanas no seu comentário literário. Desde a última conversa, muitas coisas aconteceram. Os Estados Unidos da América mudaram de presidente, a Igreja decide reconhecer a instituição das mulheres enquanto leitoras e acólitas. Portugal enfrenta o momento mais difícil da pandemia e Portugal vai hoje às urnas no meio de todo este ambiente caótico. Comecemos pelos temas internacionais. Joe Biden e Kamala Harris na Casa Branca. O que é que isto representa para o mundo? Em primeiro lugar, bom dia a todos. É preciso também dizer, até por causa da questão das eleições presidenciais que estamos a gravar na sexta-feira. Sim, para nos orientarmos. E, portanto, nós estamos em direto, não sabemos nada sobre o que se vai passar no domingo. Não sabemos como é que correu amanhã de domingo. Sobre a abstenção, etc. Não sabemos nada disso. Prevemos o que venha a acontecer. Eu também falo aqui como assistente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, e é nesse sentido que, a respeito de questões sociais e políticas, a Igreja tem também alguma coisa a dizer. A primeira pergunta que me faz é de nível internacional, sobre alguma coisa que me parece transcendente, que foi a vitória contundente, ineludível e indiscutível de Joe Biden e de Kamala Harris para a presidência e vice-presidência dos Estados Unidos. É a primeira mulher, ainda por cima mulher de origem africana, americana, e é a primeira mulher vice-presidente
nos Estados Unidos, na mais emblemática, digamos assim, democracia do mundo, aquela que, não sendo eventualmente a mais perfeita, é o garante. Os Estados Unidos, quer gostemos, quer não, quer desdenhemos algumas das suas políticas internacionais, quer não, os Estados Unidos são o garante do nosso estilo de vida ocidental, daquilo que chamamos a democracia, contra todas as outras formas de governo. Como dizia Churchill, é a menos má das formas de governo a democracia. Ora, é preciso também referir que os Estados Unidos ganharam o Senado. Os democratas ganharam o Senado aos republicanos, e tudo isto vai dar uma à vontade para mudar aquilo que nos últimos 4 anos foi o que eu considero alguns dos momentos mais tristes da história dos Estados Unidos, e que vieram a culminar com a invasão da colina do Capitólio por algumas das figuras, por alguns movimentos, alguns deles profundamente radicais. E aquilo é um ataque à Casa da Democracia. Há quem veja, sobretudo da parte dos republicanos, que aquilo não foi uma coisa assim tão grave. Eles não estavam muito armados. Isto fez-me lembrar imediatamente 1938 e a Noite de Cristal, em que morreram centenas, para não dizer milhares de judeus. Os seus negócios foram destruídos, as suas sinagogas queimadas, e a maior parte dos alemães, enfeitiçados pelo canto de sereia do discurso de Hitler, acharam que aquilo era um mal menor. Foi o prenúncio de uma tragédia, a maior tragédia, a maior hecatombe, o maior crime contra a humanidade que a humanidade alguma vez viu, que foi não só a Segunda Guerra Mundial, mas todo o Holocausto e a solução final. Olhar para a invasão do Capitólio como um mal menor é não ver o perigo que está ali. Graças a Deus, esses 4 anos de governo turbulento de Trump acabaram, mas o trumpismo sem Trump vai continuar. E a América nunca esteve tão dividida na sua história, desde pelo menos a Guerra Civil, em que Lincoln conseguiu que os Estados Unidos se libertassem de uma série de coisas, entre as quais a escravatura. Ainda para mais envolvidos numa nuvem de questionamento sobre a veracidade dos resultados das eleições, que vai assombrar Joe Biden durante os próximos 4 anos. É impressionante como nós temos provas, há provas de que houve interferência russa nas eleições de 2016, que deram Trump como vencedor. Isto é muito grave. E os Estados e assobiou-se para o lado. Passou. Não há prova nenhuma, absolutamente nenhuma, a não ser casos pontuais que acontecem inexoravelmente em todas as eleições. Não há prova nenhuma de que houve fraude. No máximo, o Estado foi perto de 300 votos de diferença nos que foram recontados. Portanto, em 3 recontagens seguidas, julgo que na Geórgia e também na Pensilvânia. Quer dizer, o Trump perdeu com uma diferença, a maior diferença de todos os tempos de votos, apesar de ter os incríveis 74 milhões de votantes em Trump, depois de 4 anos de 20 mil mentiras, de apelo ao ódio, de truculência, de 2 processos de impeachment. Trump é um fenómeno que infelizmente se repete na história. Eu chamaria ao fenómeno de Trump o fascismo democrático, porque, não deixando de perder a sua índole democrática, há uma paixão por um líder, porque uma das características fundamentais do fascismo é o culto do líder. Idolatrar o líder. Mussolini, Franco, Stalin, Hitler, Trump. Portanto, seguimos aquele líder e tudo o que ele disser é verdade, independentemente. Se ele disser que o branco é preto e acabou. E vamos segui-lo. Ele disse, repetiu,
e ainda hoje continua a dizê-lo. Fomos vítimas da maior fraude eleitoral da história e há milhões e milhões de americanos que acreditam nisso sem ter uma prova que seja nas suas mãos. Como é que isso é possível? É um fenómeno de massas que infelizmente acontece e não estamos nada livres desse perigo ao longo do que se vai passar, porque os extremismos estão a aumentar, as fake news, as redes sociais são uma caixa de ressonância que aumentam brutalmente as fake news e as pessoas acreditam naquilo que querem, não acreditam na verdade, acreditam naquilo que querem. Infelizmente, a divisão nos Estados Unidos está para não sabemos o que é que vai vir daí. Os Estados Unidos são um país... Eu tenho acompanhado ao longo desses anos, através mesmo de canais como a Fox News e a CNN e outros canais americanos, tenho acompanhado a política norte-americana, porque é um dever de todos nós, como uma democracia que é o garante da estabilidade e da paz mundial. Estes 4 anos foram assustadores. Biden e Kamala Harris têm um desafio titânico à sua frente. Acima de tudo, a união, não é? A união terá que ser o primeiro passo. O reatar de coisas, entre as quais o Acordo de Paris, que foi, etc, de resto, etc. o primeiro ato repor de Joe Biden. De normalidade de Joe Biden. É interessante que Joe Biden é o segundo presidente católico dos Estados Unidos. Era essa a questão seguinte. Ia-me fazer essa pergunta. É o segundo presidente católico dos Estados Unidos, a seguir a John Kennedy. E ambos democratas, ambos profundamente católicos. Joe Biden é um homem de missa diária e, portanto, é um homem cujo exemplo de vida, de simplicidade de vida, é admirável. Aos 78 anos, torna-se o 46º presidente dos Estados Unidos e nós, como católicos, devíamos sentir-nos honrados por este facto. Há aí uma pedra no sapato, que é a questão do aborto. E isto leva os americanos crentes, católicos ou protestantes, ou evangélicos, ou seja o que for, a porem o pé atrás, mas afinal, como é que uma pessoa católica pode ser a favor do aborto? Essa é a polémica atual. É a polémica atual. Uhum. Mas há duas questões que se colocam aqui. Será que o aborto é a única questão para um cristão? Será que Trump, que desprezava, que é racista, que é supremacista branco assumido, prega o ódio em quase todos os discursos que fez? É possível acreditar que o Trump era contra o aborto? Que isto não era uma forma de angariar votos apenas? Será que outra questão é... A questão do aborto é uma questão muito mais complexa do que nós pensamos. Porque é hipócrita proibir o aborto e fechar os olhos ao aborto clandestino ou ao turismo do aborto, em que as pessoas iam à Espanha, por exemplo, no caso de Portugal, iam à Espanha e dizer que o aborto é uma questão que está resolvida só porque vamos proibir o aborto. Será que Joe Biden é mesmo contra o aborto? É mesmo a favor do aborto? Quer dizer, presumo que ninguém seja a favor do aborto em si. O aborto é uma questão social gravíssima. E nós, católicos, por princípio, somos contra o aborto, porque o aborto é suprimir uma vida humana, e isto é uma base. Mas há outras questões que se põem a respeito do aborto, que são questões graves e sobretudo questões sociais, que se põem aí. E portanto, um cristão não deve focar a sua visão apenas nisso. Não há nenhum político, não há nenhum sistema político que defenda a plenitude da doutrina social da Igreja, tal como a concebemos. E, portanto, há males menores, em virtude de bens maiores. Kamala Harris é um bom equilíbrio para Joe Biden? Evidentemente. Vem de posições diferentes dentro do Partido Democrata. No fundo foi para agregar a outra vertente democrata. Sim, sim. É preciso nós percebermos uma coisa, quer dizer, essa nova presidência e vice-presidência vem trazer outra vez acima da mesa uma questão que é o diálogo político. O diálogo tinha é uma palavra... desaparecido há 4 anos? Completamente.
a arrogância de Trump não dialogava com ninguém. Com ninguém que fosse diferente. O respeito pelo outro e o respeito pela diferença são a base de uma sociedade de direito democrático. E o diálogo, o consenso também, é fundamental. É fundamental para que não haja convulsões sociais e para que... o diálogo é uma palavra que desapareceu quase do espectro político quase há 20 anos que quase não se ouve a palavra diálogo. E isto não só nos Estados Unidos, mas também até um bocadinho em Portugal. Acha que esta voz católica, que será Biden, poderá também ser terreno fértil, caminho fértil para a voz da Igreja Católica estar mais presente e se firmar mais no mundo? O Joe Biden vai ser o presidente de todos os americanos. Ele até tem um discurso famoso, antes ainda das eleições, em que diz, para mim, não acho, quando eu for presidente não vai haver Estados vermelhos, portanto, republicanos, nem Estados azuis democratas. Portanto, não vai haver Estados vermelhos, nem Estados azuis. Vai haver Estados Unidos. E isto significa muito. Porque Trump governou apenas para os seus, nem sequer para todos os republicanos, mas é para os que o adoravam, entre aspas. E isso seria humanamente possível em 4 anos? O quê? No contexto atual, que só existissem Estados Unidos. Isso é possível? É possível conseguir este resultado? É uma das principais batalhas de Joe Biden. Eu não vejo que Joe Biden, por ser católico, vai favorecer os católicos, nem nada que se lhe pareça, tal como Trump fez em muitas circunstâncias, favorecer sempre apenas os seus. Ele vai ser um presidente global. Agora, o que eu acho como católico é que o seu espírito de católico e de cristão certamente vai influenciar, e de cristão humanista, certamente vai influenciar a sua política e as suas decisões, não só a política interna, mas também a política internacional. Vai repor algumas coisas e vai, sobretudo, e isso já se começou a ver, até com o Tratado de Paris, com a sua própria eleição, já se começou a ver, vai repor aquilo que mais feriu os Estados Unidos, que foi a sua imagem internacional. Ficou praticamente destruída com a administração Trump. E esta é uma das primeiras coisas, é repor de alguma forma a imagem dos Estados Unidos no mundo, na política internacional. Os Estados Unidos têm que voltar a ser uma referência ética, porque tinham perdido essa dimensão ética no âmbito internacional. Sobre o motus próprio do Papa Francisco, em que ele aprova a instituição das mulheres no Ministério do Acolitado e dos leitores, que passo é este, Padre José Júlio? Esta é uma confirmação, é um reconhecimento ou é um sinal efetivo de mudança de paradigma? É tudo isso, de alguma forma. Não nos esqueçamos que a Igreja é a instituição mais antiga do mundo. Já tem quase 2000 anos, porque ela nasce depois da morte de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tem 1900 e poucos anos, está quase a fazer 2000 anos. A gente está no ano de 2021, mas é a partir do nascimento de Cristo e não da sua morte. Digamos que a Igreja tem 1992 anos para aí, uma coisa assim, se não estou em erro. Tendo em conta também algumas desadaptações da data de nascimento de Cristo. Na verdade, Cristo nasceu 6 ou 7 anos antes de Cristo. Isto segundo os cálculos os cálculos modernos. E, portanto, esta mudança no Código de Direito Canónico, em que as mulheres já podem ser instituídas como leitoras e acólitas, é alguma coisa importante, significativo e simbólico no meio da Igreja. Primeiro vem restabelecer aqui, vem pôr como uma questão de direito aquilo que já é prática. A esmagadora maioria das pessoas que leem leituras hoje nas missas são mulheres. E muitas. E não é só hoje em dia, já. Crianças, pelo menos há uns 20 anos que as coisas há 40 anos. Eu lembro-me. Eu sempre me lembro, eu tenho 20, 52 anos e sempre me lembro de mulheres lerem. Portanto, é uma coisa. É importante perceber que é vox populi vox dei. Muitas vezes na Igreja o povo vai à frente e depois a instituição vem atrás. Isto é comum, não só na Igreja, mas também em todos os códigos civis de direito, etc, etc, etc. São os costumes que depois se sancionam como questões de direito. Isto
é um reconhecimento também do papel da mulher na Igreja. É um reconhecimento do papel do leigo na Igreja, que vem reconhecido já com o Concílio Vaticano II, mas ainda há muito caminho a fazer. O Papa Francisco tem criticado duramente o clericalismo, quer dizer, o facto de a hierarquia que ter o poder praticamente todo na Igreja. E reparem, quais são os grandes órgãos de decisão na Igreja? São os sínodos, os concílios e os documentos. As encíclicas, as cartas apostólicas, os motos próprios, as exortações, etc, etc, etc. Quem é que os faz? O clero, bispos, padres, diáconos, os cardeais, o Papa. Só homens é que podem ser ordenados. Tendo em conta que quase 70% da prática religiosa é feita por mulheres. Elas não podem deixar de ser leigas. Serão sempre leigas, estão a ser leigas e não têm e têm um papel demasiado diminuto nas grandes decisões da Igreja. Na política também é assim ainda, infelizmente, apesar de haver, repara, numa história de 200 e tal anos dos Estados Unidos, quase 250 anos de vida que os Estados Unidos têm, é a primeira mulher que chega à vice-presidência. Não à presidência sequer, à vice-presidência. Mas na política não há uma proibição. Não há uma Neste proibição, caso, exatamente. na Igreja não há há praticamente uma proibição porque as mulheres não podem ser ordenadas. Mas há um peso grande, ainda há demasiados homens ou demasiadas poucas mulheres na política e nós precisamos de mulheres na política, porque quer queremos, quer não, ser homem e ser mulher são duas formas muito diferentes de ver a vida e de encarar a vida e de perceber, porque homem e mulher são diferentes, pronto. Como deve imaginar, sou suspeitíssima a falar sobre este assunto, mas concordo. O feminismo admite isso, porque um verdadeiro feminismo, para o verdadeiro feminismo, a dignidade da mulher não está em parecer-se com um homem, mas em marcar a sua diferença. Direitos iguais, formas diferentes. E, se repararem, quem é o grande líder político da Europa nos últimos 10 ou 15 anos? Quem é que ainda dá dignidade à Europa? Uma mulher. Angela Merkel. Temos uma outra grande esperança. Há uma grande mulher a liderar a Europa. Ursula von der Leyen. E, portanto, não é uma questão de ser um toque feminino. É uma maneira de ver. Há demasiada testosterona, que é a hormona tipicamente masculina, na política, agressividade, falta de diálogo, falta de pensar. Muitas vezes a irracionalidade política. Andamos aos berros por aí. Falta mulheres. E há um estudo que fala sobre a gestão da pandemia nos países liderados por mulheres. Por mulher. O país com maior sucesso até agora tem o nome de Nova Zelândia e é uma mulher extraordinária que está a mandar. E, portanto, na Igreja também precisamos disso. Se não conseguirmos, por enquanto, a ordenação das mulheres, pelo menos que ponhamos os leigos... Mas não vamos conseguir. Esta é uma questão que isto foi um bocadinho para empurrar com a barriga essa decisão. O Papa João Paulo II, em 1993, publicou uma pequena carta a dizer que a Igreja não tem o direito, ou não se sente com autoridade para decidir que Deus quer, que Jesus quis que as mulheres fossem ordenadas. Baseado no facto de Jesus ter escolhido só homens para os apóstolos, os 12. Ora, Jesus, parece-me que, tendo em conta as circunstâncias da época, é um dos maiores revolucionários da história na dignidade da mulher. Teve várias discípulas, entre as quais Maria Madalena, Susana, Joana, mulher de Cussá, que era um administrador de Herodes. Ele repunha a dignidade da mulher no matrimónio, igual ao homem. Naquela questão da carta de repúdio, que o homem tinha o direito, a mulher era uma espécie de mercadoria em que, no casamento, o noivo negociava com o pai, dava um dote, recebia a noiva, se não gostasse, passava-lhe a carta de divórcio. Jesus rebenta com isso. Jesus tem aquela cena extraordinária da mulher adúltera que vai ser apedrejada. E não só.
Há um livro que eu aconselho a ler, que é do Dr. Cunha de Oliveira, que é Jesus e as Mulheres. E é extraordinária a relação de Jesus com as mulheres. O facto de Jesus só ter escolhido homens foi uma vontade, a questão está exatamente aqui, foi uma vontade deliberada de Jesus em não escolher mulheres. E isto torna-se uma questão de fé. E, portanto, é muito difícil, para não dizer quase impossível, que as mulheres sejam ordenadas. Mas há quem defenda que Jesus não escolheu mulheres por uma questão de circunstância histórica. Era impossível, naquele tempo, e ainda hoje, até há 40 anos, até nas escolas, havia a separação de meninos e de meninas. Era impossível Jesus andar como um nómada que Jesus andou, naquele tempo misturando homens e mulheres. Era impossível. Isto era impossível. Naquela altura, em que a mulher era quase um objeto. E, portanto, São mim, estas duas fações que para estão mim, aqui. Para mim, é uma circunstância, é uma eventualidade histórica. E tudo isso pode reabrir o processo de questão. E a primeira coisa que se vai discutir é o primeiro grau de diácono, as mulheres diaconisas. Daí, mais cedo ou mais tarde, provavelmente. Portanto, é uma abertura da Igreja para toda essa questão. A Igreja está, não digo dividida, mas há várias correntes dentro da Igreja a esse respeito. E, portanto, essa é uma questão bem mais complicada do que a questão do celibato. Mas eu acredito que com o Papa Francisco, e se não for com o Papa Francisco, com outros Papas, vamos ter necessariamente de dar passos em frente. Padre José Júlio Rocha, estamos já a acabar o nosso tempo de antena. Portugal está num top não desejado, é o país da União Europeia com mais casos de Covid-19 por milhão de habitantes e com uma mortalidade elevadíssima. E penso que do mundo inteiro. Já estamos, não sei se estamos em primeiro, não estávamos em primeiro, mas estamos a caminhar. Já depois dos últimos 3 dias estamos em primeiro, com os casos a aproximaram-se dos 14 mil diários. E com uma mortalidade muito elevada. O que é que nos aconteceu e o que é que nos trouxe até aqui? Eu penso, cada vez que eu penso no Japão e em Tóquio, só a cidade de Tóquio tem praticamente 4 vezes a população de Portugal, 38 milhões de habitantes. E não há nenhuma proibição, não há nenhum estado de emergência, não há nenhum comportamento, não há nenhum confinamento compulsivo. Decretado, mas... O governo apenas aconselhou as pessoas a afastarem-se, a usarem sempre máscara, e ali não se falha. Eu não sei quantos casos diários o Japão tem, mas é infinitamente menos. Só Tóquio tem muito menos casos do que Portugal. Muito menos casos do que Portugal. Só a cidade de Tóquio tem 4 vezes a população de Portugal. Aquela gente obedece. Isto é uma questão que está quase no sangue dos portugueses. Nós somos naturalmente desobedientes. E o governo tem que estar em estados de emergência, tem que obrigar, tem que fazer, para que as pessoas se mantenham em casa. Tem que obrigar, tem que passar multas, tem que fazer coimas. E mesmo assim estamos completamente descontrolados. Mas hoje é dia de sair de casa, hoje, domingo, porque nós, volto a lembrar que estamos a gravar esta entrevista. Cá está mais uma coisa que eu não compreendo, que é porque é que não se adiaram estas eleições. Dizem que tinha que haver uma revisão constitucional para mudar a data das eleições. Não estou bem dentro disso, se calhar é verdade. Mas nós estamos num estado de emergência. Um estado de emergência permite suspender direitos, liberdades e garantias. Suspender temporariamente questões fundamentais de uma democracia, de um Estado de Direito democrático. Como proibir as pessoas de saírem, de circularem, de fazerem certas coisas. Quer dizer, isto atinge a liberdade das pessoas. Quer dizer, atinge temporariamente, e todos aceitamos, direitos, liberdades e garantias. Um estado de emergência não pode alterar uma data de eleições. Garanto que não compreendo isso. Há de haver quem perceba isso melhor do que eu. Exigia-se que na fase pior da história da pandemia, desse último ano em que estamos em pânico, com 14 mil casos diários, 200 e tal mortes por dia, as pessoas saiam de casa para votar. É certo que o voto é uma arma, votar um dever, uma obrigação, um dever cívico. Sim, e já que rompemos o confinamento por tantos motivos, não há nenhum que valha mais do que a democracia. Mas era muito mais fácil adiar, porque nós vamos
cair no perigo de termos uma aberrante abstenção entre 75% e 80%. O que até pode alterar a intenção de voto dos portugueses. E pode pôr em causa a legitimidade das próprias eleições. Porque é que não se pensou nisso antes? O Tino de Rãs pensou. Porque é que não se pensou nisso antes? Porque é que não se apostou ainda em Portugal, na era da digitalização, no voto eletrónico? Fazia todo o sentido hoje em dia. Não temos capacidade para fazer isso. É claro que temos. Ainda assim, e porque o nosso tempo está a acabar, hoje vamos sair de casa e vamos votar. Só hoje, graças a Deus, aqui na Ilha Terceira aproveitamos e vamos às compras, não é? Aproveitamos e compramos o que precisamos para a semana. Vamos o cão a passear. Vamos o cão a passear, mas hoje vamos às urnas, não é? Convido, é claro, como assistente da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, é meu dever, e como homem de fé, como homem de igreja, como cristão, é meu dever convidar as pessoas a irem votar. É um dever e é um direito. O Presidente da República tem como missão principal ser o garante do cumprimento da Constituição, que é a lei fundamental de um país. E, portanto, é importante nós votarmos em consciência naquilo que achamos que será o melhor defensor da nossa democracia, o melhor tutelar da nossa Constituição, e portanto, aconselho as pessoas a saírem e a votarem e a não terem medo, mas a tomarem todos os cuidados possíveis, a máscara, a higienização, levarem uma esferográfica consigo, levem a caneta, o distanciamento social. Se fizerem isto, não haverá grandes problemas. Padre José Júlio Rocha, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso espaço de rádio. É sempre um prazer conversar consigo. Já sabe, saia de casa, vá votar, mas regresse logo. E o Igreja Açores regressa na próxima semana com mais convidados especiais e com mais atualidade da Diocese de Angra. Muito obrigado e boa tarde a todos. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.